Olá, sejam bem-vindos ao programa Resumo da Semana. E se você perdeu alguma coisa da sessão de terça ou quarta-feira, não se preocupe, pois traremos tudo aqui nesse resumo. A convite do vereador Cezinha, os mestres Jacob Zulu e Kekel, nomes consagrados na capoeira em Macaé, participaram nesta terça-feira, dia 5 de agosto, do grande expediente na Câmara de Macaé. Antes de eu estar falando qualquer coisa, eu gostaria de fazer um discurso aqui. Eu levei um mês e pouco elaborando, com bastante cuidado, com bastante carinho. Queria agradecer a oportunidade, tá, ao vereador Nilton César, Cezinha, aos demais vereadores, muito obrigado aí, aos irmãos de capoeira, mestre Dengo, tá, que é o percussor da capoeira na cidade de Macaé, aos senhores do plenário, mestre Kiko. Excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, nobres vereadores, secretários presentes, autoridades, colegas mestres e professores, praticantes, alunos, comunidade capoeiristas, senhoras e senhores. Meu nome é Davi Jacó Bendelac, mais conhecido como Mestre Jacó. Sou discípulo de Mestre Mistério, professor de Letras e Línguas Estrangeiras, filho de Mestre Anísio, pedagogo, professor de Educação Física, segundo Shodan de Judô e mestre de capoeira, e da senhora Julieta Guiães de Barros Bendelac, enfermeira, neto de mestre Mofacto, sou judeu, agnóstico, pai de 5 filhos, professor de Educação Física formado pela Unicesumar de Macaé. Comecei minha caminhada na capoeira aos 3 anos de idade e dou aula desde os 17. Hoje tenho 40 anos, portanto, são quase 4 décadas vivendo e mais de 2 décadas dedicando ao ensino de nossa arte. Venho aqui hoje com respeito e com esperança para falar não apenas como um mestre de capoeira, mas como um representante de uma cultura, de uma história e de uma comunidade que há séculos resiste, persiste e insiste. Estamos aqui para reivindicar algo que já nos é de direito, o reconhecimento e o investimento concreto em políticas públicas voltadas para a capoeira em nossa cidade. A capoeira é mais que um esporte. Ela é luta, é dança, é música, é filosofia. É o reflexo vivo da resistência do povo preto, da força da ancestralidade, da criatividade diante da opressão. Em 2014, a capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, ao lado de grandes marcos da civilização mundial, como a Acrópole de Atenas, a Muralha da China e o Centro Histórico de Salvador. Sabe o que isso significa? Isso quer dizer que o mundo inteiro enxerga o valor da capoeira. E agora é hora de Macaé fazer o mesmo. Porque a capoeira genuinamente brasileira, nascida no chão das senzalas e do quilombo, formada no compasso do berimbau e no suor das rodas de capoeira, ainda é vista com descaso, enquanto outras artes marciais estrangeiras recebem incentivos, espaço e apoio institucional. Nos Emirados Árabes, o jiu-jitsu é obrigatório nas escolas. No Japão, o judô e o karatê são partes do currículo escolar. Na China, o kung fu é valorizado desde a infância. E o que nós estamos fazendo com a nossa capoeira? O futebol, que surgiu oficialmente na Inglaterra no século XIX, é um símbolo nacional brasileiro. Mas quantos sabem aqui que o Pelé aprendeu a capoeira? Quantos aqui sabem? Que a sua ginga, a mesma que encantou o mundo nos gramados, vinham das rodas de capoeira. Quantos sabem que a capoeira, quantos capoeiristas foram recrutados para lutar a Guerra do Paraguai, demonstrando bravura, e que muitos receberam medalha por sua coragem? Quantos sabem que a Guarda Negra, formada por capoeiristas, protegeu a princesa Isabel após a abolição? Ou que a revolta da Chibata, protagonizada por marinheiros negros, esta está intimamente ligada à luta por dignidade, é a mesma que ecoa nos cantos da capoeira. Capoeira é e sempre foi resistência, mas não podemos viver apenas de resistência. É hora de vivermos também de reconhecimento, de investimento, de estrutura. Queremos a capoeira nas escolas,
como atividade obrigatória, como parte do currículo cultural e esportivo de Macaé. Queremos editais públicos específicos, espaços adequados, materiais e instrumentos, apoio aos mestres e professores, regulamentação justa para a nossa atuação como profissional da educação e da cultura. Nós formamos cidadãos, nós afastamos jovens da criminalidade, nós ensinamos história, música, ritmo, disciplina, respeito e identidade. A capoeira transforma. Ela merece ser tratada com dignidade que lhe é devida. Não estamos pedindo favor, estamos exigindo direito, e o que queremos é simples, que a capoeira seja tratada como aquilo que ela é, um patrimônio imaterial da humanidade, uma expressão autêntica da alma brasileira, um caminho legítimo de formação humana. Agradeço com sinceridade a todos os vereadores dessa casa, aos secretários presentes e a todos que ouvem com o coração aberto. Espero que juntos possamos transformar esse grande expediente em ação e que a capoeira, tão rica em história, encontre, enfim, um espaço de honra que merece em nossa Macaé. Muito obrigado. Eu chego a me emocionar. Eu faço capoeira. Meu pai e minha mãe são capoeiristas, minha mãe não mais. Eu sou professor de capoeira na cidade de Macaé. Comecei no Rio de Janeiro, fiz muitos amigos e irmãos. Inclusive, eu dou aula para muitos aqui, para muitos netos de alguns secretários. O secretário que acabou de sair, esqueci o nome dele. Eu dou aula para as duas netas dele, dou aula para algumas crianças conhecidas de alguns vereadores dessa casa. E a pergunta que fica ecoando na minha mente, por que o filho do periférico ele não pode ter a mesma oportunidade? Por que o mundo pode ter a capoeira uma visão, né, de cultura e a nossa cidade ela não possa ter? Eu gostaria de deixar um slide aqui de alguns trabalhos, não são todos, porque nem todos puderam estar mandando a foto dos seus trabalhos em Macaé. Eu vou botar aqui, espero que vocês possam estar olhando. Maximizar, né? Esses aqui são alguns trabalhos que acontecem na cidade. O único esporte, é o segundo esporte genuíno brasileiro. Eu lanço um desafio. Alguns capoeiras aqui, eles até conhecem, mas quem não pratica capoeira, eu faço um desafio até aos vereadores. Alguém sabe qual é o primeiro esporte genuíno brasileiro? Eu prometo dar um berimbau de presente para quem adivinhar. Primeiro esporte genuíno brasileiro. Peteca. Maravilha. Essa aí tu já teve cola, Sabe por quê? Porque a cultura do vizinho ela é sempre mais vistosa, né? O pasto do vizinho é sempre mais bonito, a grama. Eu sou praticante também de jiu-jitsu. Amo jiu-jitsu. Eu acho que uma das formações que me nortearam e até me ajudam na capoeira. Mas nós temos que valorizar a cultura da nossa terra. Eu acho muito bacana a pessoa falar em patriotismo e esquecer do de fato é brasileiro. A capoeira é brasileira. E, coincidentemente, dia 23 de agosto faz 30 anos que um dos mestres, um dos mais conhecidos e renomados mestres do estado do Rio de Janeiro, mestre Huck, na época não existia o UFC. Vereador Marvel, você que é da parte da luta, você deve ter ouvido falar em mestre Huck. Né? Na época era vale tudo.
não existia luta casada. Para você chegar na final, você tinha que lutar com 3 pessoas até chegar. E não tinha essa estrutura, essa segurança que tem hoje. E ele mandou um recado para os nobres vereadores. Rio de Janeiro. Fiquei mais conhecido na capoeira no momento em que participei de um Vale Tudo no Maracanãzinho e fui campeão. Naquele tempo, para se ganhar uma competição desse formato, teria que se ganhar 3 lutas. E eu venci 2 e fui para a final com a Mauri Bittetti, do Jiu-Jitsu, que era na época bicampeão mundial da categoria absoluta. Foi uma luta muito boa para mim e a capoeira nesse dia venceu. Estou vindo aqui também parabenizar todos do movimento Unidos Capoeira, do meu amigo mestre Jacó, que é filho do mestre Anísio e neto do mestre Mofato da Ouro Preto. Quero agradecer também ao vereador Cezinha, o mais votado da cidade de Macaé. E um agradecimento especial ao nobre prefeito Herbert Rezende, por abraçar a capoeira de forma genuína, coisa que jamais foi feita em gestões passadas. Meu forte abraço a todos vocês e em breve estaremos todos juntos aí. E a capoeira, salve! E aqui, para encerrar a minha fala, um dos ícones da música popular brasileira. Eu sou presidente da Associação Cultural de Capoeira Mangangá, Bloco da Capoeira. Estou como conselheiro no CDCN, que é o Conselho de Desenvolvimento de Entidades Negras aqui na Bahia, no qual eu ocupo a cadeira da capoeira. E nesse lugar a gente vem lutando a favor da capoeira em vários espaços. Um desses espaços são as escolas públicas, onde a gente faz uma entrega de uma capoeira cultural, social, política, identitária, uma capoeira educacional, filosófica, ou seja, a capoeira em todos os seus contextos, seguindo, claro, as diretrizes dos nossos grandes mestres do passado, que deixaram para a gente uma responsabilidade de fazer da capoeira um patrimônio mundial. Por isso, eu estou aqui para agradecer ao nosso vereador Newton César, ao prefeito também, o Elbert Rezendes, por acreditarem nessa força que é a capoeira, acreditar que a capoeira, sim, ela é quem mais divulga a língua portuguesa, ela é quem mais faz com que a juventude se comunique de uma roda do jogo para a roda da vida. A capoeira ela é um instrumento fantástico, inclusiva, ela é ativa, ela é identitária, ela é cultural, ela é econômica, ela é tudo que a boca come, como dizia o mestre Pastinha. Então, mestre Jacob, parabéns por sua luta, por estar aí em Macaé, fazendo este caminho, que é o caminho que a gente precisa, de fato, fazer. E entender que é importante. Lutamos aqui na Bahia, nós já temos a lei Mestre Moa do Catendê, que é a lei 14.341, que vocês podem estudar, pesquisar essa lei e ver o propósito principal, que é fomentar a capoeira nas escolas. Além disso, nós já temos cursos aqui também para capoeiristas estarem qualificados dentro da escola. Então, vamos todos e a hora é essa. Para encerrar, toda vez que eu vou num evento de capoeira, seja fora da cidade, seja em outro estado, pelo menos no nosso uniforme, eu tenho orgulho de levar a bandeira do meu país e a bandeira do município ao qual faço parte. Então a capoeira ela representa, sim. Antes de ter as competições, a capoeira ela competia com outras modalidades. Mas quando você fala do âmbito de competição, a capoeira ela tem os eventos de capoeira, as formaturas de capoeira, os batizados de capoeira, os encontros culturais, a qual vem pessoas de outro país, de outros países, de outros municípios e de outros estados. Então, o nosso município ele é divulgado através da nossa arte, através da nossa capoeira.
Inclusive, como o mestre Tonho Matéria falou, a capoeira é o maior difusor da língua portuguesa do mundo. Nós estamos em mais de 150 países, inclusive no Haiti, que é local de guerra. A capoeira ali está. Existem países a qual outros esportes ali não se fazem presente, mas a capoeira está. E é por isso que hoje nós estamos lutando aqui, e não é por A, B ou C, não é Jacó, é os meus irmãos de capoeira, que eles têm um local de fala representado através de nós. E eu quero agradecer, Nildo César, porque o que pode se falar de um encontro casual no meio de uma rua, quando eu virei para o senhor e falei, eu sei que para o senhor possa não ser importante, simplesmente olhou para mim, sempre é importante. Políticas públicas é isso, sempre é importante. Nenhum tema é menor ou maior. O que ele falou para mim sempre é importante. E isso é patriotismo. Obrigado. Durante a sessão, os vereadores Marvel e Leandra Lopes também se pronunciaram. Eles destacaram a capoeira como parte essencial da identidade macaense e reforçaram o papel do legislativo no apoio às manifestações culturais que aproximam e fortalecem a comunidade. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, capoeiristas presentes, mestres, pessoal que nos assiste de casa, uma boa tarde. Primeiro, eu quero parabenizar o vereador Cezinha por essa organização desse grande expediente. Estendo parabéns aqui aos mestres que tiveram a fala e dizer que o homem que sou hoje foi muito por causa da capoeira. Estava ali no bastidor conversando com o Ricardo Salgado, Maiara, Rezende. Até falei que quando eu era criança eu era muito brigão. Gostava muito de briga no colégio. E quando eu vi uma roda de capoeira com meus 9 anos de idade na Washington Luiz, mestre Kiko, mestre Anum, eu falei, caramba, é aquilo dali que eu quero. Quero brigar, quero lutar, quero fazer alguma coisa. Era muita energia. E ali eu comecei meus primeiros passos na capoeira. Brigando, lutando, porque antigamente a capoeira era muita luta, era muita briga. A gente era meio discriminado devido a isso. Mas, graças a Deus, isso mudou. Assim como era o jiu-jitsu também, que nós tínhamos os bad boy que saía na rua, batia em todo mundo, os marombados que não eram jiu-jiteiro, mas aprendia a arte, ia lá, fazia covardia. Mas só que mudou muito. A capoeira hoje está organizada. A capoeira tem grandes mestres, assim como o Dengo, percussor da capoeira em Macaé, mestre. Como o senhor falou, 99% passou na sua mão, e eu sou testemunha viva disso. Já tomei umas mordidas do zóio lá no Sindicato Ferroviário, na roda sua. Fui lá de convidado penetra. Como eu disse, era brigador. E tem as marcas na minha barriga, no meu braço do nosso grande instrutor, professor Zóio também, capoeirista. E tenho orgulho disso tudo, porque me transformei num homem forte, corajoso, com disposição. E se não fosse a capoeira na minha vida, eu não seria, de repente, essa pessoa. Quero aqui responder a pergunta do nosso mestre Lequinho, um cara que eu admiro muito. Desde pequeno também, vejo a sua luta. Fui aluno de mestre Cizinho, professor Cizinho, que ele ainda não é mestre. Está na batalha, ficou 20 anos parado, mas tenho certeza que se tivesse continuado, seria um grande mestre também. Um orgulho de falar dele, porque ali eu treinei 9 anos, e aprendi muito com ele. E vou voltar, porque eu descobri que ele voltou a dar aula. Estarei de volta. Antes disso, mandar um abraço ao mestre Kiko, mestre Kibe, que também tem uma grande admiração, pessoa que fez o legado também em Macaé, Kibe, grandioso. Anum, Dengo, Finado Boca, que também participei de grandes rodas ali no antigo colégio Matias Neto, ao lado ali, né? Mestre Grande, mestre Dino, e o meu professor Cezinho. Lequinho, eu estive secretário de esporte durante 4 anos. A lei Bolsa Atleta estava parada há 8 anos. Haja visto um tempo que o Ricardo passou lá e executou 6 meses, se eu não me engano, né, Ricardo? Fora isso, nenhum outro secretário executou a lei. 8 anos parada. E eu tive o poder de fazer o que eu falava aqui que ia fazer. E fiz. A Lei Bolsa Atleta hoje é uma realidade, como o prefeito acabou de dizer, com 820 alunos, atletas de Macaé, sendo contemplados. A lei da capoeira na escola existe. E foi eu que coloquei em prática.
Eu que aprovei aqui quando eu tive vereador em 2018, lei número 4.494, que torna a capoeira bem imaterial do município e obrigatória nas escolas. Mas, infelizmente, eu não fui secretário de Educação. Se eu tivesse secretário de Educação por um ano, tenho certeza que a capoeira estaria em todas as escolas do município. O secretário que tem o poder, o orçamento na mão, para implantar os programas definidos nas escolas ou na pasta do próprio secretário. Quando eu entrei, secretário de Esporte, a primeira coisa que eu falei para o prefeito, eu preciso executar o Bolsa Atleta. Você vai me permitir? O prefeito, Marvin, você falou sobre 4 anos sobre o Bolsa Atleta. Se você não fizer o Bolsa Atleta acontecer, eu te tiro. E assim foi feito. Eu, como secretário de Esporte, consegui colocar. Conversei com o Matias, que é o novo secretário de Educação, uma conversa muito séria com ele. Falei, você precisa botar a capoeira nas escolas. E ele se disponibilizou a fazer esse projeto acontecer. Já levou ao prefeito, o prefeito, no mesmo momento, falou, executa, você que tem a caneta, você que tem o orçamento. Então, isso está na mão do secretário hoje. Sempre esteve, em todos os secretários que lá passaram, tiveram a oportunidade de implementar a capoeira nas escolas e as outras leis pertinentes. São muitas leis, difícil de se colocar, porque existem as prioridades. É óbvio que na educação a prioridade primeiro é o alimento, é o vestimento, é o caderno, é a primeira coisa que tem que ser feita de fato. A estrutura do colégio, os ar-condicionado. Mas, para mim, é de suma importância que a capoeira também esteja em todas as escolas do município. Não só para mim, mas para todas as crianças da nossa cidade. Vai ser uma transformação total na cidade de Macaé. Na educação, no fortalecimento mental, fortalecimento físico, no emagrecimento dos gordinhos que estão precisando fazer uma atividade física. Enfim, só tem benefício. Assim como a capoeira foi muito benéfica na minha vida, eu tenho certeza que será benéfica na vida de todos os alunos da rede municipal. Então, eu torço para que o secretário Matias continue com o processo que já está encaminhado para que ele insira, de fato, a capoeira nas escolas. E não só a capoeira, todas as artes marciais. Eu acho que todas elas merecem estar nas escolas para oferecer educação, oferecer disciplina, acabar com essas bagunças que existem nas escolas, que vai acabar quando tem um mestre de capoeira dentro da escola. Eu quero ver ter briga. Não vai ter briga. Nenhum aluno vai ter coragem de brigar tendo um mestre de capoeira dentro da escola. É impossível acontecer uma briga, só se for muito rápido. Enfim, então deixo aqui a minha resposta. Acredito que, se não for completa, mas depois podemos conversar e eu te explico mais eficaz sobre isso. Então, deixar claro que existe realmente a lei e estou aqui para contribuir com a nova lei do vereador Cezinha, que eu acho que foi lida hoje. Eu não li a lei ainda. E no que precisar da minha ajuda, meu voto já é garantido, porque tudo que for falar da capoeira e das artes marciais, eu voto a favor. Bom dia, queridos. Bom dia não, né? Caminhando para uma boa tarde, mas que tarde maravilhosa com vocês. Até porque eu tenho muito respeito. Quando a gente fala da ancestralidade, do respeito, está aqui, ó, Mestre Dengo, Lequinho, Jacó, todos queridos, e a gente sabe quanto está faltando aqui, porque são muitos. Muitos que fazem e desenvolvem um trabalho nas comunidades. Capoeira é educação, capoeira é cultura, capoeira é esporte, capoeira é ancestralidade, capoeira é a gente falar de um resgate de uma cultura brasileira. E que nós não possamos esquecer disso. Eu acho que essa começa as nossas dificuldades, porque tem tantos esportes que todo mundo cultua, mas a gente, infelizmente, não tem o hábito de cultuar a capoeira. Temos, sim, leis municipais, né, que conseguem abarcar. E aqui eu quero deixar meu agradecimento especial ao prefeito Riverton Mussi, porque foi no governo dele, lembra, Dengo, que vocês entraram para ser instrutores de capoeira. E eu acho que a gente precisa reconhecer quem fez de fato e de onde começou a capoeira dentro das escolas. Foi num projeto pioneiro de Riverton, naquela ocasião, em 2009, começou a colocar, 2009 não, 2006, 2007, eu acredito, e começou os instrutores de capoeira dentro das escolas. E, Dengo, você foi coordenador nessa época, eu me lembro bem, e executou muito, sendo que a gente não conseguia colocar todos, infelizmente. Hoje, acho que no município tem um concursado de instrutor de capoeira. Se eu não me engano, eram 3, 2 desistiram e ficou um só. Eu acho que talvez vocês devem saber um pouco melhor que eu a respeito dos que saíram.
Infelizmente, naquela ocasião, teve um concurso para instrutor de capoeira. Eu acho que esse é um dos maiores reconhecimentos quando lembram da categoria e reconhecem como profissionais da capoeira e da responsabilidade e do cuidado com os alunos. Agora, hoje, a gente está falando isso há mais ou menos 13 anos atrás, né? Mais ou menos. Isso já se passaram alguns anos. Precisamos reativar, sim. A educação ela passou por tantas outras modificações, assim como outras coisas no município. Acho que agora é um momento, sim, de retomar e de mostrar. Vocês viram a fala do prefeito, que passou aqui 1h30 falando de todos os avanços do município, de todas as preocupações que ele tinha para trazer e tratar a cidade como ela precisa ser tratada. Mas, mais do que nunca, precisa também resgatar o que se perdeu. E eu acho que isso é importante. Que bom que tem lei, né, Marvel, e foi da sua autoria, que a gente possa resgatar. Porque a gente precisa resgatar nessa casa aqui exatamente as leis que elas se perderam e a gente está aqui para fiscalizar e buscar por que não das execuções. Tivemos, sim, algumas oportunidades, mas, prioritariamente, o município acabou de fazer convocação de concurso público. E não entrou instrutor de capoeira. Isso daí é uma situação que a gente possa estar discutindo, porque daqui a pouco a gente precisa de novos profissionais para executar. Então, não basta simplesmente só contratar, Cezinha. A gente precisa contratar, permanecer e que a política pública dê continuidade, senão daqui a pouco eu estou aqui falando de um esquecimento de anos e anos atrás. Estamos falando de mais de 13 anos atrás, quando aconteceu um instrutor de capoeira, quando se teve professor de capoeira nas escolas. E eu acho que hoje a dificuldade do município na execução é fazer a contratação. Fazer a contratação de forma eficaz, que garanta também o salário e que também não traga pessoas de fora. Porque não adianta também abrir uma nova licitação trazendo professor de capoeira e vai vir todo mundo de fora e nenhum professor de capoeira da cidade não ser contratado. Eu acho que esse é o cerne da questão. O cerne da questão está muito atrelada a tentar abrir e fazer contratações para que a gente garanta ter a profissão na escola, mas a gente também não consegue trazer com que esse profissional daqui do município seja contemplado. Então, a gente precisa tratar dessa forma como executivo, como legislativo, para pensar junto com o governo de que forma a gente possa realmente não só contemplar os profissionais que estão aqui dentro, mas também garantir que tenha essa profissão na escola. Trazer com que garanta o professor daquela comunidade, trazer com que garanta que aquela criança daquela comunidade seja contemplada. Eu acredito muito na capoeira nas escolas, mas eu acredito muito na capoeira no CRAS, eu acredito muito na capoeira no CRIAM, acredito muito na capoeira nas praças, acredito muito na capoeira em todos os lugares, até porque ela é brasileira. A gente precisa botar isso no peito e dizer isso aqui é nosso. Eu até respeito todos os outros profissionais e os outros esportes, mas a capoeira é nossa, é do povo preto, é do povo que está aqui na nossa raiz, todos os dias para poder garantir e mostrar para todo mundo que a gente pode fazer diferente. E mais do que nunca, precisamos lutar, sim, pelo nosso povo brasileiro, que está cada vez mais esquecendo de onde veio. E é uma forma da gente resgatar. Então, eu tenho aqui um agradecimento especial a todos vocês que estão aí lutando, porque é só assim que a gente consegue espaço. E o que precisar do meu mandato para poder estar aqui, para contribuir e valorizar e buscar caminhos com vocês, eu estou aqui à disposição. Obrigada a todos vocês. Parabéns por você ter esperado tanto tempo e de tanta história para chegar até aqui hoje. Porque é só na resistência que a gente consegue lutar e ir para frente. A vereadora Leandra Lopes instituiu um programa pioneiro voltado à prevenção da automutilação e do suicídio no município de Macaé. A iniciativa visa ampliar os cuidados com a saúde mental, oferecendo suporte às pessoas em situação de vulnerabilidade emocional. Peço a vocês, amigos, colegas vereadores, para que a gente vote nesse projeto pensando, sim, numa cidade. A gente está falando de suicídio, está falando de automutilação, a gente está falando de saúde mental. A gente precisa, sim, tratar das pessoas. A gente está vivendo ainda uma cidade... Na cidade, não. A gente está vivendo um mundo onde está todo mundo adoecido. Onde as pessoas estão vivendo doentes e se matando todos os dias. E eu acho que essa é uma ação de política pública em conjunto. Ela não basta simplesmente só religiões. Ela está baseada também na saúde mental, na condição social, na família, no dia a dia, e eu acho que a gente precisa pensar em políticas públicas muito mais efetivas para que a gente possa realmente fazer o amparo a essas pessoas e criar programas que, além dos espaços de saúde, né, doutora Maiara, que a gente possa dar amparo a essas pessoas de tratamento e acompanhamento contínuo, para que a gente consiga aí minimizar
a gente consiga realmente fazer com que essas pessoas sejam reabilitadas. Então, eu peço a todos vocês, colegas, caros vereadores, para que olhem com carinho, para que a gente tenha esse espaço no município para cuidar dessas pessoas que estão adoecidas e que são invisíveis do dia a dia, porque essa doença não fala. Saúde mental é crítica e a gente nunca sabe quem está em depressão e quem vai cometer um suicídio. Então, peço aí a votação de todos vocês. Obrigada. O vereador Cezinha fez um alerta importante sobre o tratamento da rede de esgoto de Macaé, apontando questões cruciais relacionadas à concessão dos serviços e à ocorrência de cobranças indevidas. O vereador Ricardo Salgado também reforçou a necessidade de mais fiscalização e esclarecimentos sobre o tema. Presidente, demais colegas vereadores, é uma pauta importante, Ricardo. A gente já vinha discutindo com o então procurador, doutor Fabiano, e hoje vice-prefeito. A gente abre aqui um alerta, porque a gente defende a questão dos 100% do tratamento sanitário aqui no município de Macaé. E uma vez que a rede passa, mas não é responsabilidade da empresa, é responsabilidade do proprietário. Acredito eu que esta proposta teria que ser adequada à concessão, né, ao plano de parceria privada que é do município com a empresa BRK. A gente levanta também outras questões, não é? Vou trazer uma aqui, que é a questão, por exemplo, da minha própria rua, sendo cobrado o esgoto sem ter a rede ligada. Onde que eles encontraram alternativa para me cobrar o esgoto sanitário, uma vez que não estava sendo tratado. E isso eu acho que cabe hoje à agência reguladora, né, onde a gente tem um apreço aqui pelo Marcos Túlio, o presidente da agência, e pela Secretaria de Saneamento, juntamente com a Secretaria de Ambiente do município de Macaé. Porque é um tema que se faz necessário a discussão para que a gente possa avançar. Uma vez que a gente quer uma cidade, né, no topo do desenvolvimento, a gente tem que priorizar a questão do ambiente, a questão da educação, da saúde, e esse tema entra sim nessa questão da discussão para que a gente possa avançar e que a gente possa, então, trazer os órgãos competentes para uma mesa, para a gente dialogar, para que a gente possa avançar. A gente já vem discutindo essa questão há mais de ano e eu acredito que a Procuradoria tem que se debruçar em cima do plano de parceria privada para que encontre uma alternativa de obrigar a empresa a ligar o esgoto. Não só passar a rede, mas tem que ligar o esgoto do proprietário, tem que cobrar, não é? Quando a gente não paga a nossa tarifa, a gente vai para o SPC. A gente não pode aqui passar essa responsabilidade para o proprietário, uma vez que a gente paga milhões e milhões para uma empresa que tem a concessão no município. Uma parte, vereador. Vereador Cezinha, muito pertinente. O chefe do executivo, o prefeito Elbert Rezende, assinou o aditivo. E, se eu não me engano, nessa casa aqui, no primeiro semestre, a gente falou sobre isso. Já está em vias de execução da estação de tratamento lá na região do aeroporto, ajuda. E o que você falou é uma das coisas que mais me preocupa no ponto de vista administrativo e estrutural. Porque a BRK tem um contrato robusto com a prefeitura, onde ela vai fazer o tratamento e fazer a linha que vai passar pelo tratamento e assim despejar nos nossos canais. Agora, isso é fato. A gente trabalhou na Zona Sul, onde entende-se que as pessoas têm um poder aquisitivo maior. Já estão acostumados a pagar tributos. Agora, a gente vai entrar em áreas, em bairros que nunca se pagou água, que nunca se pagou tratamento. Tem que ser discutido nesta casa ou no executivo alguma medida, seja uma moeda social, seja um apoio para que a gente consiga sim fazer essas interligações.
porque a gente não pode imputar isso na população, uma vez que todo mundo paga o imposto. Eu acho que é uma responsabilidade de um governo como um todo, não só a Secretaria de Meio Ambiente, como saneamento. Para concluir, vereador. Já para concluir. Como todas as outras, mas essa casa tem que debruçar sobre esse assunto, porque vai ter o tratamento e talvez a gente não vai ser eficiente, porque não vão ter as ligações na linha principal do tratamento. Obrigado, presidente. E para maiores informações, acesse as redes sociais da TV Câmara e até a próxima.